Olá, olá, muito boa noite aos professores e aos alunos que estão conosco nessa aula da Escola Bíblica Dominical, sendo gravada às quartas-feiras. Então, às quartas-feiras a gente faz uma sala de Google Meet ao vivo para gravar esta aula, né? Tem os alunos e professores participando conosco ao vivo também, né? Então, a gente convida você a estar conosco, você que tem interesse, quer tirar suas dúvidas, quer contribuir com essa aula, pode participar também, é só falar com a gente aí pelos comentários ou no direct do Instagram, ou no Messenger do YouTube, né? Uma dessas comunicações inbox que a gente tem. Também, se você ainda não é inscrito no canal aqui da igreja, se inscreva no canal, a gente tem uma meta de chegar até o final do ano, estamos próximos. Até o final do ano, chegarmos a 500 inscritos no nosso canal. Compartilhe nas redes sociais e deixe seu like, sua curtida, seu joinha, seu gostei, seja lá como você queira falar esse dedão para cima, assim, né? Esteja conosco aí nas nossas programações, acompanhe a gente pelas páginas ali do Insta e do Face, para que você tenha informações de tudo que está acontecendo na Igreja da Vila. Muito bem, quero pedir a um dos alunos que nos dirige a Deus em oração, antes da gente começar, aluno ou professor, abra aí seu microfone e ore conosco. Amantíssimo Deus e Pai, te agradecemos pela bênção de podermos estudar com liberdade em nosso país a tua palavra. E queremos te pedir que nesta noite o Senhor possa derramar a tua unção ao teu servo pastor Cristiano e abra os nossos entendimentos para que possamos entender a tua palavra e assim percebermos o teu ensinamento para as nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor faz e da maneira como o Senhor faz. Esta oração fazemos com o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você já está vendo aí que o título da nossa escola bíblica dominical é chamado à santidade, ou chamado para a santidade. Esse A aqui é craseado, né? Então pode ser qualquer um dos dois. Mas eu gostaria que você me dissesse, no seu entendimento, no seu conhecimento, o que é santidade. Então abra teu microfone, espera aí a participação voluntária dos irmãos, abra aí teu microfone e me diga para você o que você conhece, o que você sabe sobre santidade. Mas não demora, gente. Santidade, separado. Santidade, aquele que busca viver na presença de Deus, aquele que busca seguir aquilo que o Senhor nos ensina, aquele que aplica a palavra de Deus no seu viver constantemente. Ordem de Deus, sede santos, porque eu sou santo. Muito bem. Quem mais? Miriane, é tu mesmo, minha filha. O que é santidade para você? Eu? Viver em Isso. comunhão com Deus? Viver em comunhão com Deus. Algo mais? Uh-uh. Tá bom, muito bom, muito bom. Muito bem, queridos. Todos os conceitos, tanto que o pastor Salvi quanto o Neiliane trouxeram, todos eles fazem parte, de fato, da expressão da palavra santidade. O texto base, o texto-chave da nossa lição é Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, a gente vai trabalhar muito com a carta aos Hebreus, como a gente tem trabalhado nessas lições, mas a gente vai trabalhar, tem esse texto-chave que é o versículo 14. Nós vamos trabalhar hoje com o restante do capítulo 12, tá? Então, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se você estiver lendo uma versão um pouquinho mais antiga, você vai ver ali sem santificação. As duas palavras caminham da mesma forma, caminham lado a lado no mesmo sentido. E é muito interessante que essa expressão sobre santidade, buscar a santidade, viver a santidade, é algo que não é desta carta, é algo que não vem logo de cara só
na carta aos Hebreus, mas isso vem lá desde o livro de Levítico. O pastor Salovi citou esse texto que em Levítico é repetido 3 vezes pelo menos, 4 vezes pelo menos, e depois é referenciado pelo apóstolo Pedro. Por exemplo, Levítico 19, versículo 2, nos diz: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E o apóstolo Pedro vai repetir esse texto em 1 Pedro 1,16, trazendo a mesma afirmação: sejam santos, porque o Senhor é santo. E aí você vai ter o apóstolo Paulo falando sobre nós, falando como que Deus olhou para nós, qual foi o propósito de Deus para nós. Isso está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, olha aí o para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, você já vai observar aqui que nós fomos separados para a santidade. E aí, então, vamos pensar justamente numa resposta clara. O que é, então, a santidade? Se você ler esse mesmo texto na linguagem de hoje, então a gente está lendo aqui, eu li na Nova Versão Internacional, NVI. Se você na Nova Tradução na linguagem de hoje, NTLH, você vai ver aqui uma dica do que é isso. Diz assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém verá a Deus. Então, o texto da tradução na linguagem de hoje fica mais simples de entender o que é a palavra, o que é a palavra santidade. Uma vida completamente dedicada a Deus. Uma tradução livre mesmo da expressão a santidade do Novo Testamento para o português hoje é uma entrega, um reconhecimento, uma separação, uma consagração, uma dedicação a Deus. Então, santidade nada mais é do que uma vida completamente dedicada ao Senhor. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Mas uma coisa que você tem que ter em mente: você já é santo. Você já foi santificado. Eu já fui santificado, eu já sou santo? Sim, a gente até já estudou esse texto algumas vezes aqui nesse trimestre. Lê para mim, Hebreus capítulo 10, versículo 10. Vamos rever um texto que a gente já estudou algumas lições atrás. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Quem achou pode ler. Pelo cumprimento desta vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Muito bem, então veja aí. Você, então, já foi santificado por meio do sacrifício de Jesus. Você já é santo. Você já foi separado, você já foi dedicado ao Senhor. Ué, então eu estou tranquilo em relação a Hebreus 12, 14. Porque o texto diz: procurem a paz com todos, se esforcem para viver uma vida completamente dedicada, ou se esforcem para ser santo. Então tá bom, estou garantido, eu já sou santo, não preciso fazer mais nada. De fato, você já foi santificado. E o texto não está dizendo para que você, então, se torne santo, se torne puro, se torne limpo. Mas o texto está dizendo: viva em santidade. Você foi chamado à santidade. É sobre isso que nós vamos falar nesta aula de hoje, nessa noite aqui para os nossos alunos, ou neste dia para você que está acompanhando em algum outro horário. A pergunta é: como eu vivo ou como eu permaneço na santidade? Porque isso a gente tem que entender. Uma vez que eu sou santo, uma vez que eu fui santificado, uma vez que eu fui limpo por Jesus, como é que passa a ser a minha vida daqui para frente? Como tem que buscar viver daqui para frente? A vida certamente agora é diferente. A vida certamente traz um novo sentido para a gente. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesta aula de hoje. Nós vamos justamente trabalhar sobre como eu vivo
em santidade como eu permaneço na santidade conquistada pelo Senhor, oferecida a mim. A gente vai ver vários aspectos de cada um dos versículos do 14 ao 29. A gente vai ver aqui vários aspectos sobre o que é uma vida em santidade. E olha, você vai perceber que ela é muito diferente. A gente, quando fala em santidade, geralmente pensa no santinho, no certinho, naquele que é obediente. Santidade tem a ver com isso, mas vai muito além do que a gente imagina como santo. Antes de eu passar essas etapas sobre uma vida em santidade, Pastor Salomão, pode falar. Uma das coisas importantes é que sempre que a gente pensa em santificação, em santidade, a gente pensa em nós. E você não deve pensar em você. Você tem que pensar no que Deus disse que fará em você. Nós não temos nenhuma condição de estar galgando esta santificação a não ser pela ação do Espírito Santo na nossa vida, que vai, deixa eu usar essa expressão que talvez você não entenda no início, expurgando a sua velha criatura e lhe colocando no seu viver uma nova vida em Cristo. Sem se esvaziar, não há como encher. A sua parte no processo da santificação é achar que é muito melhor viver na presença de Deus e assim usufruir da presença de Deus do que ficar brigando para não ficar pecando. O que leva-nos a pecar cada vez menos é caminhar mais com Deus na nossa vida diária. Então, a santificação, lembre-se, não é assim. Não, a santificação é um processo. Não queira chegar no topo se você ainda é um recém-nascido. E recém-nascido, me desculpe, não é pelo tempo de vida cristã. Recém-nascido é pelo tempo de intimidade com Deus. Você pode estar 50 anos na igreja e é um recém-nascido. Você pode estar há 1 ano na igreja e já é um mestre, porque você está experimentando o alimento sólido. Muito bom, muito obrigado. Vamos observar aqui, então, o primeiro aspecto sobre uma vida de santidade. Está ali no comecinho do versículo 14. Ele começa o versículo 14 de Hebreus 12, dizendo: esforcem-se para viver em paz com todos. O primeiro aspecto de uma vida em santidade é buscar a paz. Tá vendo? Você achou que a gente ia começar falando sobre não faça nada de errado. Vai muito além disso. Ele está nos dizendo aqui, olha, se esforce para viver em paz com todos. Uma das coisas interessantes sobre essa palavra paz, como ela é aplicada em toda a Bíblia, no Novo Testamento, ela era usada para um estado de tranquilidade nacional, ou seja, não há guerras, não há conflitos, não há nenhum tipo de devastação, destruição, seja por causa de conflito, ou seja, um desastre natural, por exemplo, como um terremoto, como um tufão. Então isso era usado, nós estamos em paz neste momento, que não há isso. Mas também era usado como uma paz entre indivíduos, não havia briga entre familiares, entre vizinhos, ou uma harmonia, ou uma concórdia, né? Eles estavam concordando, eles estavam no acordo, tá tudo direitinho, tá tudo tranquilo. Isso tudo é o conceito de paz que nós temos, inclusive, hoje, né? Isso não é novidade, isso era usado no tempo bíblico. Mas a palavra paz na Bíblia, ela tem um sentido até um pouco mais profundo, porque ela tem um sentido de segurança, seguridade, prosperidade, felicidade, tudo isso ao mesmo tempo. Em hebraico, uma palavra famosa no mundo inteiro é a palavra shalom, que é paz. Mas a palavra shalom, no hebraico, ela não é simplesmente a ausência do conflito, ela é um senso de satisfação.
Então, eu sempre gosto de usar a expressão quando eu falo shalom. Sabe quando você comeu bem, comeu, tá de barriga cheia, você encosta, você fala, ah, tô tranquilo. Ou até, dependendo da brincadeira, você pode falar lá até, posso morrer em paz, né? Comeu bem, tá de barriga cheia, tá tranquilo. De fato, é o senso de satisfação. Quando você está satisfeito, você está em paz. E você vê que interessante que você pode conseguir esse senso de paz independentemente da sua condição. Você vai pegar aí um homem humilde, um homem simples que mora numa casinha no interior do estado, uma casa simples, num terreno simples, mas ele está satisfeito com tudo que possui. Ele está em paz. E muitas vezes ele está mais em paz do que um sheik na Arábia, que é dono de uma indústria de petróleo, que cada vez mais está buscando crescer o seu lucro, adquirir poder, adquirir bens e tudo mais. Não está satisfeito. Então, o conceito de paz na Bíblia é esse. E esse conceito, ele vem sendo construído a uma série de textos bíblicos. Então, primeira coisa, antes de você pensar em ter paz com a tua mãe, que quem sabe você brigou com ela hoje, ou então com o teu vizinho que toca som alto o tempo todo, ou com aquele irmão da igreja que é meio complicado, ele é meio difícil, ou então com o teu chefe, né, ou com os teus funcionários que de fato não estão trabalhando como deveriam. Antes de você pensar nisso, você precisa entender como a paz no coração do cristão, do crente, ela é construída. Primeira coisa, Romanos 5:1. Pediram uns alunos que leia para mim, ó, deixa separado aí, nós vamos ler 3 textos de Romanos, tá? Um dos alunos vai ler para mim Romanos 5:1, vou organizar aqui, ó, Pastor Salovi, Romanos 5:1. Neiliane, Romanos 8:6. Tá? Romanos 8:6. Irmã Emilce, Romanos 14:17. Tá? Então, leia para mim, começando pelo pastor Salovi, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que interessante. Então, o primeiro princípio de paz que a Bíblia vai colocar no nosso coração é que antes nós tínhamos inimizade, nós tínhamos o confronto, nós éramos inimigos de Deus e Cristo apaziguou tudo. Cristo trouxe paz, Cristo trouxe amizade. Hoje nós temos paz com Deus. É isso que o texto está explicando. Efésios capítulo 2, não me lembro se é o versículo 14, eu acho que sim. Ele vai dizer que ele é a nossa paz. Mas também, se você for ver sobre Jesus sendo falado em Isaías capítulo 6, versículo 9, acho que é esse, ele é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Então, Cristo é a nossa paz e Cristo estabelece a paz. Começa então aí. Então, entenda isso. Você só consegue gerar esta paz que está descrita em Hebreus 12:14 se você tem a Cristo. Se você tem paz com Deus, se Cristo é a sua paz. Muito bem, isso começa a mexer na tua cabeça, na tua mentalidade, a tua forma de pensar. Neiliane, lê para mim Romanos 8:6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Veja que interessante. Não é só vida, não é? É vida e paz. Quem entregou sua vida a Jesus Cristo recebe o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer nesta mesma carta, a carta de Romanos, que nós temos a mente de Cristo, a forma de pensar do próprio Jesus. Por quê? O Espírito Santo habita em nós e pode conduzir a nossa mentalidade. E a mentalidade de quem tem o Espírito Santo é a mentalidade de vida e paz. É daquele que gera vida em Cristo e é daquele que distribui a paz de Cristo. Mas isso é amplo, isso é a base do reino de Deus. Irmã Emilce, leia para mim Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. Então veja que interessante, o reino de Deus ele não é conquista, ele não é matéria, ele não é satisfação de necessidades, mas ele é vontade de Deus, ele é justiça, ele é a ausência da inimizade, a ausência do conflito, a completa satisfação, ou seja, ele é paz, e a consequência de tudo isso é a alegria, não é qualquer alegria, é a alegria no Espírito Santo. Então, essa é a base, você precisa disso para aí não ter conflitos. Então, ou então para apaziguar conflitos. Quando a gente tem essa mentalidade, nós olhamos para a forma com que as pessoas nos tratam de maneira diferente. A pessoa pode estar procurando briga. A pessoa pode até ter feito mal, querendo, tá caçando briga. Você sabe, você conhece gente assim. Só que o que o texto bíblico está nos dizendo? Quem pertence a Cristo não responde o mal com o mal. Não responde guerra com guerra. E aí você vai ter a postura de Jesus quando é perseguido, pedindo ao Pai, já na cruz, que perdoe o pecado deles. Eles não sabem o que fazem. E você vai ter os seus discípulos na mesma postura. Veja que interessante. Os discípulos, eles não estavam com desejo, não estavam com o interesse de responder conflito com conflito, ofensa com ofensa, tapa com tapa, soco com soco. Não, eles queriam pregar o evangelho da paz, de um reino que é de paz, justiça e alegria. Então, por isso eles não revidavam na mesma moeda. Por isso eles não pagavam da mesma forma. E veja que interessante, chegou um momento, mas você está falando isso porque eles sempre se deram mal, né? Eles sempre foram perseguidos. Não, chegou uma época da virada. Chegou um momento em que o Império Romano, ele é declarado como um Império Cristão, mais ou menos uns 360, 380 anos depois desses textos aqui. E aí essa era a hora da virada. Agora nós vamos perseguir aqueles judeus que nos maltrataram. Agora nós vamos atrás de todo mundo que nos fez mal. Porque agora a gente está mandando. Não, os verdadeiros cristãos não fizeram isso. Eles continuaram pregando o evangelho. Eles continuaram distribuindo a paz que havia dentro deles. E esse é um ponto. Você só vai conseguir viver em santidade buscando a paz, se entender que Cristo é a sua paz, ele chamou você para viver em paz, para produzir a paz. Mas e quando tem conflitos internos? Aí é um ponto bom, porque às vezes o problema não é externo, o problema não é com o teu vizinho, o problema não é com o teu irmão, tua irmã, não é com teus pais, não é com teus filhos, nem marido, nem esposa, não é com ninguém. O problema está aqui dentro. Eu sou um vulcão assim, estou em erupção, sou um bullying em ebulição. O negócio aqui está fervendo. Eu não consigo ficar em paz. Eu não durmo direito. Bom, para isso há um outro aspecto da paz. E aí eu leio aqui Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então veja que coisa maravilhosa. Aquele que está em paz com Deus, porque Cristo conciliou essa paz. Aquele que tem a paz interior, não porque ele meditou, não porque ele ascendeu, não porque ele é um ser superior, não. É porque Deus tratou a ansiedade do coração. Ele entregou, falou, Senhor, eu não consigo lidar com isso aqui.
Eu não consigo estar em paz, eu não consigo construir a minha paz diante dessas aflições, dessas dores, desses problemas, dessas preocupações da vida. Eu não consigo. Tó, Senhor, está na tua mão. Cuida para mim. E a palavra de Deus diz: a paz que excede a todo entendimento, a paz de Deus que excede a todo entendimento, guarda o teu coração e a tua mente, mas não é de qualquer jeito, não é em qualquer cofre. Guarda em Cristo Jesus. Então, Ele é a nossa paz, e se você quer viver em santidade, ou seja, se você quer ter uma vida completamente dedicada ao Senhor, busque a paz. Busque a paz de Deus em seu coração. Busque a salvação que só há em Jesus Cristo. Busque a entrega nas mãos do Senhor das suas aflições. E aí promova a paz. Promova a paz através do Evangelho. Promova a paz através do reino de Deus. Promova a paz que só Cristo pode dar. Esse é o primeiro aspecto. Vamos ao segundo. Leia para mim o versículo 15, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Um dos alunos aí para mim, leia o versículo inteiro, tá? Quem está com o esboço está só com metade do texto. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Muito bem, vamos focar nessa segunda parte. Primeira parte, busque a paz. Segunda parte, não abandone a graça. Essa primeira parte do versículo 15 nos diz o seguinte: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Se você lê esse texto na tradução em linguagem de hoje, fica: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Mas como assim alguém pode abandonar a graça de Deus? A graça nos foi dada. Você não consegue abandonar aquilo que foi dado. Aí é que está. Consegue. A graça é um favor não merecido. Um presente sem retribuição e sem pagamento algum. Se fosse pagamento, não seria graça. Se fosse a retribuição, não é graça, é salário. Certo? E a Bíblia diz que a gente só tem um salário. O salário do pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, essa é a nossa recompensa. Você quer mesmo a sua recompensa? Você quer mesmo a sua restituição? Acho que não. Então, o que ele está dizendo aqui? Cuidado, que ninguém abandone a graça do Senhor. Como é que eu abandono a graça do Senhor? Quando eu entendo que eu mereço. Quando eu entendo que eu mereço a salvação. E se eu mereço a salvação, existem outros que não merecem. Porque nem todos são como eu. Nem todos fizeram o que eu fiz. Nem todos viveram o que eu vivi ou passaram o que eu passei. E olha, vou te dizer, eu já ouvi esse discurso de muita gente que se diz crente, viu? Vai pregar o evangelho para alguém numa situação difícil, uma situação de alguém de rua, por exemplo, alguém que está em situação de rua, e eu já ouvi gente pregando assim, dizendo, tá, você tá vivendo essas coisas, mas eu também passei por coisas difíceis. Ou seja, trazendo algum mérito na sua salvação. Esse é o primeiro grande erro. Mas o segundo erro não, pastor, eu concordo. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que pela graça nós somos salvos. Então, não, imagina, que é isso? Eu sou salvo pela graça. Mas eu quero que você saiba o seguinte, as bênçãos do Senhor também são pela graça. Quais delas, pastor? Todas. Todas elas. Mas, pastor, a Bíblia diz que se eu obedecer a Deus, Ele vai me abençoar. Sim, ela diz muito isso no Antigo Testamento, mas ela também vai dizer isso no Novo Testamento. Se você amar a sua esposa, você, marido, ama a sua esposa, vai ser um casamento abençoado. Se você, mãe, criar os seus filhos segundo o conselho do Senhor, você vai ter filhos abençoados. Se você for trabalhador, honesto, diligente, você vai ser abençoado na sua função também. De fato, tudo isso você vai. Então, não é esse o meu mérito? Aí é que está. Vamos colocar na balança. Você obedeceu ao Senhor no seu casamento. Você está sendo fiel no seu casamento.
Você está cumprindo o papel bíblico de marido e de esposa no casamento. Está aí no fundo, né? Não só fidelidade, não só não trair, né? Mas você está aí no fundo. Beleza. Mas como é que está você no seu trabalho? No seu relacionamento com os seus vizinhos? Tem pecado ali? Tem alguma situação que você não está obedecendo ao Senhor? Tem, não tem. Pode ser que você tenha uma autoestima sobre si. Beleza. Então vamos tirar só a parte do errado. Vamos botar a parte do certo? A quantas pessoas você tem pregado o evangelho? Ué, pastor, mas o que isso tem a ver com obediência? Ué, e de pregar o evangelho a toda criatura? Quantos discípulos de Cristo você tem feito? Tendo ido, façam discípulos. Então, não só pelas coisas ruins que eu deixo de fazer, mas também pelas coisas boas. Tá, e onde é que eu quero chegar com tudo isso? Pensa você como um filho. Você como filho. Você obedeceu em uma coisa que teu pai, ou tua mãe, ou teu avô, ou tua avó mandou você fazer. Mas você desobedeceu em todas as outras. Você merece a recompensa? Não, né? Olha, pai, eu não bati naquele meu amiguinho da escola. Eu bati em todos os outros, mas aquele meu amiguinho que você mandou bater, não mandou, não bateu, eu não bati nele. Tá bom? Eu não bati em amigo nenhum. Eu, assim, zoei a professora, mas eu não bati em ninguém. Quando nós entendemos que devemos receber algo pelo que fizemos, então nós também devemos receber a punição pelo que não fizemos, certo? Não é esse o raciocínio? Ou você quer usar uma balança, para o que eu faço de bom, lá em cima, para o que eu faço de mal, pelo amor de Deus, misericórdia, é assim? Acho que não está muito justo essa conversa. Graça é isso, querido. Você é abençoado por Deus. Claro, na obediência que você tem a Deus, você vê a mão de Deus agindo. Essa é a beleza da graça. Mas naquilo que a gente não obedece, ainda assim Deus nos abençoa. Ai de nós, ai de mim, se eu fosse abençoado por aquilo que eu faço. Nossa, eu não estaria vivo. Eu não vou dizer que não estaria casado, seria pastor, ou não teria uma casa, ou filhos. Não, eu não estaria vivo. Não ia durar nem alguns aninhos aí, não. Já criança, Deus já me levava. Ó, filho, não dá pra você viver, não. Já aprontou muito aí só sendo menino. E olha que meus pais falaram que eu nem aprontei tanto assim. Comparado a eles, né? Eles estão me comparando pelo pior. Aí não vale. Tem que comparar com o melhor. Mas entenda isso. Não abandone a graça de Deus. Ou seja, querido, o tempo todo na tua vida é graça de Deus. Entenda isso. Nunca foi mérito, sempre foi graça. A tua salvação é graça, mas toda e qualquer bênção na tua vida é graça. A gente tem que entender isso. O terceiro aspecto está completamente ligado, porque é o mesmo versículo. A gente leu o versículo 15, né? Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. E aí ele vai dizer que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Isso aqui é um negócio legal. A gente está falando sobre viver em santidade. E viver em santidade, a gente já falou sobre paz, já falou sobre graça, mas você já conseguiu imaginar que para viver em santidade você não pode ter amargura? A amargura é um negócio ruim demais. A amargura é uma ferida não curada. É um perdão que não foi dado. Uma dor que não foi tratada. Seja por uma pessoa que te fez sofrer, seja por uma situação. Quem sabe a perda de alguém muito querido, muito amado, uma perda repentina, uma perda cedo, né, de uma criança, por exemplo. Pode ser. Várias situações podem produzir amarguras. E a Bíblia está dizendo, olha, para viver em santidade você tem que arrancar, não tem que deixar brotar nenhuma raiz de amargura. Amargura é um negócio que é profundo. A Bíblia diz, olha,
Não se põe o sol sobre a sua ira. Não deixa a ira ficar rendendo, porque essa ira que vai ficar rendendo, querido, daqui a pouco ela gira uma plantinha na tua vida. E o nome dela é amargura. E tem gente que vive a vida inteira amargurada. Eu conheci uma senhora, uma irmã em Cristo, que ela passou, a gente nem sabe o quê, porque ela tinha uma raiz de amargura tão grande na vida dela, que ela nem conseguia mais falar sobre o que ela passou, mas ela estava o tempo todo de cara fechada, assim, amarrada, fechada, sempre de mau humor, sempre com palavras ruins, nunca um sorriso, nunca palavras de bênção, nunca palavras de graça. Sofreu, sofreu, mas guardou aquilo no coração. E sabe qual é o problema da amargura? É o que ele está dizendo aqui. Ela causa perturbação. A amargura dessa irmã perturbava os outros. Ninguém queria perto. Porque era só a reclamação. E aí vem o terceiro problema. Contamina a muitos. Você quer ver? Eu já fui bancário. Olha que coisa boa. Bancário, não banqueiro. Não confunda as coisas. Eu já fui bancário, já fui caixa. E eu já tive muito dessa experiência no quinto dia útil, no dia 10, no dia 25, no dia 31. São os dias de pagamento, dia de recebimento. Dia que a agência tá cheia, lotada. E a amargura de alguém é como uma fagulha, faísquinha, coisa besta, num monte de palha, que ela só pingou, caiu e o fogo se alastra, porque era um cliente reclamar, a fila inteira, reclamando. E na vida cristã é assim. Na igreja de Cristo, esse texto ele está falando com crente, ele está falando com gente que já conhece a Cristo. Ele está dizendo, olha, não permita, não só na sua vida, mas na igreja. Trata essas pessoas, porque vai contaminar. Mas eu disse para você que esse versículo inteiro está ligado, né? Vou pedir a um dos alunos, tem aluno aí que está com o meu esboço, leia para mim Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Perceba a base de Hebreus 12, 15. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Lê para mim. Cuide que não haja entre você nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza este veneno amargo. A carta aos Hebreus, a gente já falou na introdução, no panorama sobre essa carta, ela está fortemente baseada nos primeiros 5 livros da lei. Então, ela vai trabalhar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ela vai usar vários textos como base. E este aqui é um deles. O que ele está dizendo lá para o povo de Israel lá atrás? Olha, quem abandona ao Senhor, quem se afasta o seu coração do Senhor, gera um veneno terrível que vai contaminar, é um veneno amargo. Quem abandona a graça, vamos voltar agora para Hebreus. Quem abandona a graça, quem se exclui da graça de Deus, gera amargura. O que é a amargura? A amargura é a ausência do perdão, e a ausência do perdão é a ausência do entendimento da graça. É alguém que não compreende a graça, porque quando você compreende a graça de Deus sobre sua vida, você perdoa. Das mais piores atrocidades, e queridos, eu já vi, você vai achar na internet, pais que tiveram seus filhos assassinados por criminosos cruéis. E eles, diante do tribunal, eles declararam que perdoaram. Eles visitaram esse assassino na prisão e disseram que ele estava perdoado em nome de Jesus.
Estes conheceram a imensa graça de Deus. E quando a gente não perdoa, a gente age como uma criança mimada ou uma criança imatura que vem assim, vem como aquela conversa de amigas, né? Ai, amiga, ele fez isso, isso, isso e isso. E fez ruim, fez coisa ruim, tá? Fez coisa ruim. Não tô disfarçando, não. Você não acha que eu tô certa? Certa vez eu ouvi de um discipulado, um rapaz abrindo sobre uma situação de discipulado em que um irmão em Cristo fez algo muito ruim para ele, né? Trouxe, de fato, pecou contra ele. E aí, o discipulador estava escutando ele, já estava caminhando há um tempo, tá? Estava escutando ele e ele falou: Cara, você não acha que eu fiz certo? E aí, o discipulador disse: Não, você está errado. Não, não, peraí, você não entendeu. Ele contou a história de novo. E aí, ele falou: Não, você está errado. E aí o rapaz ficou revoltado, né? O discípulo ficou revoltado ali com aquela situação. Foi conversar com a esposa do discipulador, no caso ali eram dois cunhados, né? O discípulo e o discipulador eram dois cunhados. Foi conversar com a irmã dele, e ela falou: Olha, se ele tá falando é porque você tá errado mesmo. E ele ficou uma semana com aquilo. E aí, na outra, falou, não, cara, por que você tá falando que eu tô errado? O cara que pecou, ele, não, você tá errado porque por que você se sentiu ofendido? Esse é o ponto. Há um nível de maturidade, de santidade, em que as pessoas tentarão te atacar e te ofender, mas você não encarará aquilo como ofensa. Isso te lembra alguém que morreu na cruz? Que o tempo todo foi ofendido, foi chamado de filho de Beelzebul. Aliás, foi chamado de Beelzebul. Foi chamado de falso profeta, de falso Cristo, de falso mestre. E em dessas situações, em nenhum destes momentos, aquilo, tá, esse vem fogo do céu, porque você ofendeu o Filho de Deus. Você vai ser torrado, você vai ser queimado. E os discípulos pediram: Senhor, quer que eu mando fogo do céu? Esses discípulos tinham autoridade. Quer que nós oremos? Dos demônios eles correram, mas na hora de encarar a cidade lá, quer que nós oremos e mandemos fogo do céu? E Jesus falou: vocês não entenderam nada. Esse é o ponto. Por que nós não devemos cultivar raiz de amargura? Ou por que nós cultivamos? Porque a gente esqueceu da graça. Quando a gente esquece da graça, a gente não perdoa. E quando a gente não perdoa, gera raiz de amargura. E sabe o que é o pior? É isso que muitas vezes está sendo doutrinado dentro das igrejas, é isso que está sendo discipulado nas igrejas. Olha, o veneno se espalhando. E aí, sabe o que acontece? Deu uma briga lá na igreja, o que o irmãozinho faz? E ainda a desculpa ele usa o primeiro ponto que a gente falou. Não, para não gerar briga, eu escolhi deixar. Ainda deu uma de santo. Não, para não gerar o conflito, eu escolhi deixar. Não, querido. A palavra de Deus diz: se você tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar. Vai e reconcilia-te com o teu irmão. Entendeu? A Bíblia manda para o confronto. E o confronto para gerar paz. É essa paz. Paz não é a ausência do conflito. Paz é a ação completa de Deus, tornando tudo aquilo satisfatório. Vamos à quarta ação aqui. Então, nós já vimos aí 3 ações para uma vida em santidade. Está muito longe, realmente, daquele comportamento do menininho bonitinho sentadinho no sofá, né? É bem diferente que a Bíblia define como santidade. Lê para mim versículos 16 e 17 e se prepara para a pedrada. 16 e 17. E Hebreus 12. Pode ler. Que não haja Pode ler, Lili. Pode ler.
que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Veja que interessante, o texto está dizendo aqui que não haja nenhum imoral e profano. Ah, isso aqui eu já sei, pastor. Aqui ele está falando sobre a imoralidade sexual, ele está falando sobre você ter aí relação fora do casamento, ele está falando sobre o vínculo homoafetivo, ele está falando sobre prostituição, é sobre essas coisas. Olha, a palavra imoral aqui, ela de fato está ligada e ela geralmente é utilizada para imoralidade sexual. A palavra imoral aqui, ela gerou inclusive uma palavra ruim hoje, né? A palavra imoral é porneia. É essa expressão que ele está colocando aqui, na verdade é mais o pornô, que sim gerou depois a expressão pornografia, que é dada na nossa língua portuguesa, essa é uma palavra grega. Mas apesar dele estar usando essa expressão no grego e para nós em português a palavra imoral e depois profano, ele não está se referindo inicialmente à imoralidade sexual. Porque ele fala sobre Esaú. Esaú comete uma imoralidade, mas ainda ele não se refere à imoralidade sexual de Esaú, não. Ele está falando que a imoralidade de Esaú, o profano de Esaú, foi que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. É muito estranho isso, porque quando realmente a gente pensa em moralidade, a gente não vai pensar em vender direito de herança, né? Óbvio, concordo contigo. Mas a gente tem que entender o que é o aspecto de prostituição na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Deus várias e várias vezes falou que Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, se prostituiu. E o que era essa prostituição? Não tinha a ver várias e várias vezes com relação sexual, não tinha a ver com isso. Eles abandonavam, eles se vendiam para outros deuses, para outras nações. Isso acontece ali com Jeremias, por exemplo. Jeremias dá esse alerta: olha, vocês estão se vendendo para o Egito, achando que o Egito vai proteger vocês da Babilônia. Então vocês estão se prostituindo, é nesse sentido que ele está falando. E Esaú se vendeu. Mas por que ele está citando aqui? E esse é o quarto ponto em relação a uma vida de santidade. Cuidado com as suas escolhas. Vida em santidade é vida de escolha. O que Esaú fez? A gente tem que entender o que é este profanar, este imoralizar aqui. Esaú trocou a bênção do filho mais velho, a bênção da primogenitura. Pelo quê? Por um prato de lentilhas vermelhas. O que o autor está colocando aqui? Nós trocamos o nosso título de filhos de Deus, de co-herdeiros com o primogênito, co-herdeiros com Cristo, herdeiros juntamente com Cristo, aqueles que reinarão com o próprio Deus, aqueles a quem Deus repartiu o seu reino por coisas materiais sem valor. É disso que ele está falando. Esaú trocou o mais precioso por um prato de comida. Ele estava com fome. Um cara exagerado. Porque ele virou para o seu irmão, para Jacó, e disse: me dá esta comida que eu estou morrendo de fome, eu vou morrer de fome. E ele ainda diz a Jacó, Jacó fala para ele: então me vende o seu direito de primogenitura. E aí Esaú diz: o que me vale o direito de primogenitura se eu morrer de fome? Olha, realmente, se ele tivesse morrendo de fome, tá? Se ele tivesse dias, ele era o filho de Isaac, um dos caras mais ricos de Canaã. Tá entendendo? Não era um pobre coitado passando fome.
O que o texto está dizendo? Viver em santidade, ou seja, viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, é entender quais são os valores do reino de Deus e como a gente não deve trocar estas coisas pelas coisas desse mundo. Seja, aí a gente entra com a imoralidade sexual. Por exemplo, Esaú, lá em Gênesis 36, no finalzinho do capítulo, é narrado, aliás, 36 não, Gênesis 26, se eu não me engano. É narrado que ele toma duas esposas dos hititas, duas esposas daquela terra, sendo que nem Abraão, nem Isaac tomaram esposas daquela região, e o próprio Deus, 400 anos depois, diz ao povo de Israel, não se casem com o povo daquela região. Vocês vão se casar entre vocês. Se vocês se casarem, vocês serão corrompidos por estas pessoas, pelas mulheres, pelos maridos deles, vocês vão para os deuses dele, foi o que aconteceu com Esaú. Quantas vezes a gente se deixa corromper porque vai atrás de pratos de lentilha? Vai atrás, e olha, entenda, eu não estou falando de necessidade, porque a Bíblia diz que Deus cuida das nossas necessidades. Estou falando, vai atrás dos desejos do nosso coração. Esaú não estava morrendo de fome, ele estava sendo movido e tomado pelo desejo do seu coração. Então, pensa nas coisas que você mais deseja e do que você tem desistido de obedecer ao Senhor por aquilo que você mais deseja. E pensa nas coisas diárias. Às vezes você tem um foco numa carreira grande que, por enquanto, ainda não está lá aquelas coisas, mas do que você tem aberto mão, do que você tem desobedecido a Deus em troca dessa carreira? Do que você tem aberto mão em troca desse relacionamento? Que você está em um relacionamento que não é aquilo que Deus desejava para você. Então, é nesses aspectos em que o texto está nos tratando aqui. Tome cuidado com as suas escolhas. Na sua vida de santidade, não profane. A expressão profano ali é trocar o que é sagrado, trocar o que vem das mãos de Deus por algo que é impuro, por algo que não pertence ao Senhor, não vem do Senhor, não é bênção do Senhor. Então pare para pensar um pouco nisso. Ainda dentro desse assunto, eu quero refletir um pouco, rapidamente, nos textos que vêm a seguir. Leia para mim, Hebreus 12, do 18 ao 24. Tá? Então, todo esse texto, Hebreus 12, do 18 ao 24, porque você tem que pensar um pouquinho sobre as escolhas, mas para você pensar nas suas escolhas, eu quero que você saiba aonde você está e aonde as outras pessoas estavam. Então, pode ler para mim. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Vai até o 24, irmã Nilce. Sim, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, Travou, irmã. Eu acho que travou ela. Vou continuar aqui, então. Mas, Nilce, o vídeo seu travou. O áudio também. Eu vou seguir, então, aqui do versículo 22 até o 24. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram os milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus,
mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Aqui ele está fazendo uma construção de tudo que ele falou na carta inteira. Então, sugiro que você tenha estudado conosco, tenha lido tudo, ou se perdeu aulas, revise as aulas, porque isso aqui é um resumo de tudo que ele falou até agora. E ele está dizendo aqui, aonde você não estava. Você não existe há mais de 4.000 anos, certo? Você existe aí há uns 80, 20, 30, 40, 50 anos, 90, 100 anos, se for o pastor Pedro, por exemplo. Então você não estava lá no Monte Sinai. O que era o tempo do Monte Sinai? Era um tempo em que as pessoas, elas tinham uma distância de Deus. Então ele descreve, olha, vocês não chegaram àquele monte que você não podia tocar, que havia ali trevas, escuridão. Isso ele está descrevendo Êxodo. Depois você pode fazer uma leitura de Êxodo, capítulo 19, versículos, 19 inteiro e o versículo 20, que é quando Deus está dando ali os 10 mandamentos, e também o versículo 21, tá? Toda essa descrição. Então, o que era este relacionamento com Deus antes de Cristo? Era um relacionamento onde as pessoas não podiam suportar, é dito no versículo 20, não podiam suportar o que estava ali sendo ordenado. E sabe de uma coisa interessante? Quando você lê Êxodo 21, eles vão dizer assim, olha, que não fale o Senhor com nós para que nós não morramos. Fale você, Moisés. Deus não fale diretamente conosco, não, porque se ele falar conosco, a gente vai morrer. Eles viam o Monte Sinai fumegando, com raios, trovões, eles ficaram com medo. O relacionamento era um relacionamento muito mais de medo que havia ali, porque eles não conheciam. A gente geralmente teme o que a gente não conhece. A gente vê algo poderoso que a gente não conhece, a gente tem medo, a gente não quer se aproximar. Então, esse era o pensamento das pessoas, e era um relacionamento com Deus mediado por homens, ou melhor, mediado inicialmente por Moisés, o profeta, e pelo sacerdote, que era Arão. E ainda assim, de uma maneira mais forte, mediado pela lei do Senhor. Era um negócio difícil. Mas olha o que ele diz no Novo. Olha o que ele diz agora. Vocês não chegaram a este Monte Sinai, vocês chegaram ao Monte Sião. E o Monte Sião, que é a Jerusalém Celestial, essa Jerusalém Celestial está lá em Apocalipse 21, que desce da parte do Senhor, a cidade do Deus vivo, cheio de milhares e milhares de anjos em alegria, cheio da igreja de Cristo, cheio dos nomes daqueles que foram escritos nos céus, cheios de todos aqueles que foram justificados e aperfeiçoados por Deus, e lá está o mediador. A nova aliança é daquele que se aproxima de Deus, que se relaciona diretamente com Deus através de Jesus. Não há mais mediadores, não há mais um código de lei que media o meu relacionamento, mas a graça em Cristo Jesus pelo sangue derramado, um sangue que é melhor daquele que foi enxergado como justo e puro no Antigo Testamento, que era Abel, por exemplo. A gente viu isso em Hebreus capítulo 11. Então, esta é a tua posição. Então, o que ele está falando? Olha, toma cuidado com as suas escolhas. Não tem escolhas de Esaú, porque você vive num momento diferente. Você pode fazer escolhas diferentes, porque você tem relacionamento direto com Deus. Você pode fazer escolhas diferentes, porque o mediador, aquele que faz a ponte entre você e Deus, é o próprio Filho de Deus, é Jesus Cristo. Você pode viver diferente, porque você já recebeu o céu. Você não precisa se abalar pelas coisas desta vida, pelos prazeres deste mundo, porque você já recebeu o maior de todos. Então, tua vida é diferente. A tua busca de vida de santidade é diferente. E para a gente encerrar, caminhando para o final dessa aula, vamos ao quinto aspecto. Então, vamos lá. A gente falou de 4 aspectos de vida em santidade. Busque viver em paz, paz com todos. Segundo aspecto, que a gente viu, não abandone a graça de Deus. O terceiro aspecto, não cultive uma raiz de amargura. O quarto aspecto, cuidado com as suas escolhas. E o quinto e último aspecto, esteja atento à voz de Deus. Leia para mim, Hebreus 12, do 25 ao 29, para a gente encerrar a nossa lição. Hebreus 12, do 25 ao 29. Quem achou pode ler.
Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Veja que coisa interessante que ele está dizendo. Para manter uma vida de santidade, você tem que estar atento à voz de Deus. E ele começa o versículo 25 dizendo: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Deus está falando agora, sua palavra está sendo lida e ele vai nos advertindo. Daquilo que você ouvir, não rejeite. E rejeitar não é dizer, não, eu aceito tudo isso, eu concordo com tudo isso. Deus não quer que você concorde, não, querido. Deus quer que você viva. Aqui não é dizer, disso aqui está tudo certo. Aqui é, eu entendi, eu vou seguir assim, eu vou viver assim, eu vou obedecer isso. E aí ele está dizendo, porque é o seguinte, olhe tudo que foi criado, você está aí perto, que eu estou com a janela aqui, ó, abra a tua janela, olha aí tudo que foi criado, olha para fora, olha o céu, olha as pessoas, olha as plantas, olha o mundo todo, tudo que você consegue ver. Olha, hoje está nublado, olha as nuvens, mas se não estiver nublado, aí onde você está, olha as estrelas, olha o sol, dependendo do horário. Tudo isso será abalado e será removido. A única coisa, e é isso que ele está explicando no versículo 27, indicam a remoção de tudo que pode ser abalado, ou seja, das coisas criadas, de forma que vai permanecer só aquilo que não pode ser abalado. E a questão é, o que não pode ser abalado? Ele não deixa dúvida. Ele diz, nós já estamos recebendo um reino inabalável. O reino de Deus não pode ser abalado, o reino de Deus não será removido. Você quer viver em santidade? Entenda que você vive um reino que jamais terá fim. E como é que você vive a partir daí? Ele diz: seja grato. Seja agradecido porque você faz parte desse reino. Não se entristeça, não lamente, seja grato. E aí ele diz: e assim adoremos de modo aceitável. Tenha uma vida de adoração diferente. Adoração não é só um momento de culto, não é só um momento de cantar músicas, de orar, de ler a Bíblia, não é só o que a gente faz aos domingos. Adoração é o dia a dia do seu relacionamento com Deus. O que você faz, aonde você faz, em qualquer lugar que você faz. Tudo isso é adoração de um modo aceitável, com reverência e com temor, ou seja, saiba a quem você está adorando. Saiba, conheça a quem você está se referindo. E saiba disso. Quando ele diz Deus é fogo consumidor, Deus é aquele que põe o fim em todas as coisas, e um dia ele porá fim em todas as coisas. Então, entenda quem é este Deus para você entender a forma de se relacionar com esse Deus. Pastor Salovi, pode falar, e aí a gente caminha para o encerramento da nossa aula. Sua câmera está desligada, pastor. Pelo menos para mim aqui está. Ligou? Agora ligou. Muito bem. Uma das coisas que é importante termos em mente nisso que Deus está trabalhando na nossa vida é que este ouvir a voz de Deus é um relacionamento com Deus. Ao estar voltando da igreja hoje, peguei o Uber e vim conversando com o Lucas. Conversamos sobre várias coisas. Ele falou sobre a sua falta de expectativa de um dia se aposentar.
que o dinheiro não sobra e que ele não sabe o que vai acontecer com a vida dele à frente. E num determinado momento eu perguntei para ele: o que você pensa sobre sua vida com Deus? Ele falou: minha vida é muito distante. E na verdade hoje as 3 pessoas que eu abordei, os 3 colocaram essa mesma situação e eu tive oportunidade de falar de Cristo a eles 3. Então eu ganhei o dia hoje. E foi importante esta situação porque o conceito dele de Deus é igreja. E eu disse: Lucas, não faz sentido a igreja. A igreja, para quem não tem Deus, não tem nada. Você precisa antes ter um relacionamento com Deus, e através desse relacionamento com Deus é que você vai poder ter um relacionamento com os filhos de Deus. E aí a igreja faz sentido. Ele disse: interessante, nunca ninguém me falou isso. Todo mundo diz: você precisa de igreja. Não, você não precisa de igreja. Você precisa primeiro de Deus. Porque se você for primeiro para a igreja, você terá um monte de regras que não faz nenhum sentido para a sua vida. Você vai conhecer um Deus do que eu não posso fazer. Mas quando você conhece um relacionamento com Deus, você passa a ouvir a voz de Deus e ele passa a lhe oferecer coisas muito melhores para você experimentar aqui na terra 2 coisas importantes: vida eterna e vida abundante. E ele disse: é bem diferente do que tudo que eu já ouvi. E isso é uma verdade. Esse relacionamento com Deus não pode ser como foi no Antigo Testamento, baseado no temor. Esse relacionamento com Deus tem que ser baseado no amor. Afinal de contas, Deus deu a maior prova do amor dele para todos nós. E se ele deu prova desse maior amor por todos nós, nós temos então a bênção do Senhor na nossa vida quando nós decidimos ter esse relacionamento com Deus. Porque não é Deus que decide, ele já decidiu. Ele quer ter esse relacionamento. Desde o Jardim do Éden, Deus já ia ao encontro do homem. E agora, todos os outros períodos da palavra de Deus, Deus continuou indo até o homem como: Lucas, Deus está indo até você agora. E aí cheguei em casa. Ao sair do carro, ele disse: realmente eu tenho muita coisa para pensar agora. E isso é importante que a gente diga a todas as pessoas. Você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa conhecer esse Deus que já deu prova que te ama. E você precisa experimentar a voz de Deus falando a você. E ele fez uma última pergunta: o senhor escuta a voz de Deus a todo momento? E ele disse para mim agora há pouco, dizendo: fala com o Lucas. E por isso que eu estou falando com você, Lucas. E ele disse: é? Eu te conheci agora, Lucas. Mas Deus conhece a tua vida inteira. Destes 9 anos que você está dentro do carro, trabalhando 8, 9 horas. Deus sabe as suas certezas e as suas incertezas. Deus sabe a sua satisfação e as suas tristezas. E Deus quer que você coloque tudo isso num relacionamento com Ele. Então, pastor, esse fechar questão da santidade tem a ver com a gente compartilhar sobre essa santidade com as pessoas. Eles não podem continuar pensando que tudo de Deus é apenas uma igreja. Eles têm que pensar que tudo de Deus é Deus. E depois, por termos Deus, vamos ter o privilégio de servir a igreja. É isso. É isso. Excelente fechamento. Obrigado, pastor Salovim. Possamos buscar essa vida em santidade, que possamos entender qual é a bênção e a beleza dessa vida em santidade em Jesus Cristo, queridos. Que Deus abençoe.
Daqui a pouquinho começa a nossa celebração, para você que está acompanhando, hoje no domingo, né? Agora, às 10h30, começa o nosso primeiro culto da manhã. Convidamos você a participar e louvar a Deus conosco. Deus abençoe sua vida. Uma boa semana. Ai, não acredito. Boa noite a todos, irmãos. Eu acho que eu sei por quê. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Muito Até mais. obrigada.